Eu estava no meio do ginásio da Riverside High School, segurando copo de água com gás que ainda não havia tocado, quando ouvi sua voz cortando o barulho de 200 pessoas, recuperando 15 anos de vida. Aquela voz, eu a teria reconhecido em prédio em chamas, em aeroporto lotado, em pesadelo. Ela não havia mudado nada. Ainda carregava aquele tipo particular de confiança que fica bem na beira da arrogância. O tipo de voz que espera que as salas ficarem em silêncio quando ela fala. Olivia Chen. Virei e lá estava ele, Brandon Whitfield. Exceto que ele não era o Brandon que eu me lembrava. O garoto magro de 20 anos que costumava roubar minhas batatas fritas no Dairy Queen na Route 9 e me dizia que eu era muito sensível toda vez que eu chorava em filmes. Este Brandon estava usando terno que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro. Seu cabelo era perfeitamente penteado. Ele tinha o tipo de bronzeado que vem não do trabalho no quintal, mas de eventos de campanha realizados em campos de golfe. E preso ao seu paletó havia uma pequena bandeira americana, porque é claro que havia. Ele era um senador estadual agora. Eu havia visto seu rosto em outdoors na estrada vindo para cá. Brandon Whitfield, uma nova voz para o futuro de Ohio. Sorrindo aquele mesmo sorriso que ele costumava me dar quando queria algo. Brandon, eu disse. Mantive minha voz equilibrada. Eu havia praticado ser equilibrada. Ele me analisou de cima para baixo, não sutilmente, não da forma que uma pessoa decente tenta ser discreta sobre isso, apenas abertamente, como se estivesse avaliando um imóvel e não tivesse certeza se havia mantido seu valor. Eu vi o cálculo acontecer atrás de seus olhos, e então ele sorriu mais e disse a coisa que mudaria todo o resto daquela noite. Então ele disse, inclinando a cabeça com aquele sorriso que eu costumava achar charmoso e agora reconhecia como algo completamente diferente. Nunca encontrou seu príncipe em um cavalo branco, né? As pessoas ao nosso redor, Jennifer Kowalski, que eu não via desde a formatura, e um cara cujo crush ali Todd, ambos ouviram. Os olhos de Jennifer se arregalaram um pouco. Todd olhou para sua bebida, e Brandon simplesmente ficou ali, confortável em sua crueldade, esperando que eu me encolhesse do jeito que sempre me encolhia. Mas aqui está essa acordo sobre os 15 anos que se passaram entre nós. Muita coisa aconteceu nesses 15 anos. Muita coisa que Brandon Whitfield absolutamente não sabia nada. Antes de eu conseguir dizer uma única palavra em resposta, ouvi o som que reconfigurou meu sistema nervoso inteiro. Do jeito que sempre fez, do jeito que sempre fará. Pequenos tênis rangendo em piso de ginásio, a voz de uma criança clara e brilhante como um sino, cortando direto através do barulho dos adultos. Mãe, o papai chegou. Eu disse a ele onde te encontrar. Meu filho Lucas veio correndo através do piso do ginásio, desviando entre pernas, o rosto iluminado como manhã de Natal, sua pequena gravata de clipe já de lado. Ele se chocou contra meu lado e pegou minha mão, e já estava me puxando em direção à porta, em direção à entrada, onde as portas duplas estavam se abrindo e deixando entrar o ar de outubro. Eu olhei para o rosto de Brandon Whitfield naquele exato momento. Eu vi a cor sair dele. Eu vi o sorriso se dissolver em algo que eu nunca, nenhuma vez, havia visto ali antes. Algo que parecia muito com medo. Porque em pé na porta, preenchendo-a do jeito que ele tende a preencher uma sala, não com barulho ou agressão, mas com o tipo de confiança tranquila que não precisa se anunciar, estava meu marido. E Brandon Whitfield o reconheceu imediatamente. Qualquer em Ohio teria feito, mas estou me adiantando. Deixe-me levar você de volta para onde isso realmente começou. Porque a reunião foi apenas o fim de uma história e o início de outra. E para entender o que aconteceu quando aquelas portas de ginásio se abriram, você precisa entender o que levou para chegar lá. 15 anos atrás, eu era a garota que amava Brandon Whitfield, tanto que me assustava. Eu tinha 18 anos e havia acabado de entrar em Ohio State com uma bolsa parcial para bioquímica. Minha mãe chorou quando a carta chegou. Meu pai nos levou todos a Applebee's, o lugar mais sofisticado onde ele se sentia confortável em gastar. E ele pediu um bife, o que ele nunca fazia. Era assim que parecia grande. Era desse mundo que eu vinha. Brandon e eu estávamos juntos desde o 3º ano do ensino médio. Ele era o tipo de garoto que parecia ser o rapaz de ouro de toda a cidade. Quarterback iniciante, presidente do conselho estudantil, aquele que todos os professores gostavam porque ele conseguia ligar um charme que os adultos achavam muito convincente.
Minha melhor amiga na época, Ashley Mercer, costumava dizer que Brandon colecionava pessoas do jeito que algumas crianças colecionam cartões de beisebol, não porque ele se importava com elas, mas porque ela se sentia bem. Eu não ouvi Ashley. Eu tinha 18 anos e estava apaixonada e pensei que o entendia de um jeito que outras pessoas não compreendiam. Eu pensei que o que tínhamos era real. Fizemos a coisa de longa distância por exatamente um semestre. Ele estava em Ohio State também, mas se associou a uma fraternidade no primeiro mês, e seu calendário social se encheu de formas que não me incluíam em. As ligações ficaram mais curtas, as mensagens mais lentas. Em dezembro, ele estava me dizendo que eu era muito carente e que eu precisava lhe dar espaço para crescer. Lembro de estar sentada no chão do meu quarto dormitório em Moral Tower, encostada na cama, telefone no meu colo, pensando: o que eu fiz de errado? O que preciso consertar em mim mesma para fazer isso funcionar? Passei meses naquela questão. Meses fazendo uma pergunta completamente errada. O término real aconteceu por mensagem de texto. 3 linhas. Acho que queremos coisas diferentes. Preciso focar no meu futuro. Espero que você entenda. Ele enviou às 23h47 de uma terça-feira à noite, durante a semana de provas finais. Descobri através de Jennifer Kowalski que, mesmo naquele tempo, era uma fonte confiável de informações sociais, que ele havia estado vendo uma garota de capa delta por 6 semanas antes de me enviar aquelas 3 sentenças. Chorei pelo tempo que parecia apropriado, e então fiz algo que se provou ser uma das melhores decisões da minha vida. Joguei meu todo em bioquímica. Parei de me fazer menor para caber em torno das ambições de outra pessoa. Comecei a ocupar espaço. Terceiro ano de faculdade, conheci uma professora chamada Dra. Karen Webb, que me disse que eu tinha uma das mentes mais metódicas que ela havia encontrado em 20 anos de ensino. Ela me empurrou para a pós-graduação. Quase não me candidatei. Quase me convenci a não fazer isso com a mesma voz que costumava dizer que eu era muito sensível, muito carente, demais, mas me candidatei. Fui aceita, consegui uma bolsa completa. Aos 26 anos, eu tinha um PhD em Bioquímica da Ohio State, uma publicação no Journal of Biological Chemistry e uma oferta de trabalho de uma firma de pesquisa em Columbus que me pagava $94,000 por ano para começar. Meu pai nos levou a um restaurante de churrasco dessa vez, de verdade. E então, em uma conferência em Chicago, quando eu tinha 28, eu conheci Daniel. Tenho que contar sobre Daniel do jeito certo, porque as pessoas sempre querem reduzi-lo ao seu currículo, e essa é exatamente a forma errada de entendê-lo. Sim, quando o conheci, ele já havia construído algo notável. Sim, no momento em que entramos naquele ginásio da escola secundária juntos, ele era alguém cujo nome a maioria das pessoas em Ohio reconhecia. Mas o Daniel de quem me apaixonei em Chicago era um homem que discutiu comigo por 2 horas sobre dobramento de proteínas enquanto bebíamos café péssimo do centro de conferências. Que ria tão facilmente e tão genuinamente que eu continuava dizendo coisas apenas para ouvir isso acontecer de novo. Que me ligou 3 dias depois que trocamos números e disse: eu sei que isso é talvez muito direto, mas não parei de pensar naquela conversa, e eu realmente gostaria de ter outra. Muito direto. Eu amava muito direto. Eu havia passado tanto tempo com um homem que nunca disse nada diretamente na vida. Namoramos por 8 meses antes dele me dizer que estava se apaixonando por mim. Ele disse, numa terça-feira, não em uma ocasião especial, apenas uma terça-feira à noite comum em meu apartamento em Columbus. Estávamos lavando pratos. Ele me entregou uma panela molhada para secar e ele disse: acho que estou me apaixonando por você. E eu queria dizer, enquanto estávamos apenas fazendo algo normal, não durante algum grande momento, porque quero que você saiba que não é sobre o momento. É apenas sempre verdade. Quase deixei a panela cair. Nos casamos 2 anos depois. Cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos em um vinhedo fora de Columbus. Minha madrinha foi Ashley Mercer, que chorou a tempo todo e continuava sussurrando: eu te disse que Brandon era um cartão de beisebol. Nosso jantar de recepção custou menos do que algumas pessoas gastam em anéis de noivado, e foi a melhor noite da minha vida. Lucas chegou 18 meses após o casamento. 8 libras 4 onças, nascido em uma quinta-feira de manhã em março, com os olhos do seu pai e minha teimosia já totalmente operacional desde o primeiro dia. Daniel sentou ao lado da minha cama de hospital por 12 horas e segurou minha mão e conversou comigo sobre tudo e nada.
Sua infância em Cincinnati, a ciência por trás de por que os hospitais cheiram do jeito que cheiram, o nome que havíamos finalmente acordado. E eu lembro de pensar, isso é como deveria ser sentir, não a performance do amor, a coisa real. A vida se acomodou em algo que parecia quase bom demais para ter cuidado. Tínhamos uma casa em subúrbio chamado Worthington, 4 quartos, bom distrito escolar, uma ochoa que enviava cartas passivo-agressivas sobre a altura do gramado 2 vezes por ano, o que Daniel achava hilariante e eu achava ligeiramente estressante. Lucas começou a pré-escola. Daniel viajava para o trabalho às vezes, mas nunca de forma que parecesse que ele estava desaparecendo. Voltei para a firma de pesquisa em meio período depois de minha licença maternidade, e eles foram genuinamente flexíveis sobre isso, o que eu não havia esperado e estava profundamente grata. O convite para a reunião chegou no início de setembro, encaminhado para meu e-mail de alguma lista de correspondência da classe de 2009, que aparentemente eu nunca havia cancelado a assinatura. Reunião de 15 anos da Riverside High School 14 de outubro no ginásio, porque aparentemente o comitê de planejamento não havia investido em uma atualização de local. Quase deletei. Daniel foi quem me viu pairando sobre o ícone da lixeira. Você deveria ir, ele disse, inclinando-se sobre meu ombro no balcão da cozinha. Não conversei com a maioria dessas pessoas desde a formatura. Exatamente, ele disse. O que significa que você consegue aparecer como a pessoa que você realmente é agora, não como a pessoa que eles conheciam então. Eu olhei para ele. Brandon provavelmente estará lá. Daniel ficou em silêncio por exatamente 2 segundos, então ainda melhor. Ele disse sem qualquer dureza, sem qualquer performance. Apenas calmo, como se ele já soubesse algo que eu ainda estava descobrindo. Eu confirmei minha presença aquela noite. Naquela mesma noite, comprei um vestido, azul marinho, ajustado. O tipo de coisa que não tenta demais, mas também não se desculpa. Fiz meu cabelo na manhã do dia. Olhei no espelho antes de sair e pensei, ok. O que eu não planejei foi Lucas implorar para vir junto. Ele tinha 4 anos e não podia possivelmente ter entendido o que era uma reunião do ensino médio. Mas havia ouvido Daniel e eu falando sobre isso por semanas. E havia desenvolvido uma convicção poderosa de que estava sendo deixado de fora de algo importante. Ele ficou na cozinha em seus pequenos caques e gravata de clipe, que ele havia colocado em si mesmo, determinado a se vestir para a ocasião. E ele olhou para mim com os olhos do seu pai e disse, Eu quero ver onde você foi à escola, mãe, por favor. Daniel deveria estar finalizando uma ligação. Ele deveria nos encontrar lá depois que Lucas fosse deixado na casa da minha mãe. Esse era o plano. Mas planos, como aprende, têm uma maneira de se revirem no momento exatamente certo. Dirigi para a reunião sozinha. Entrei naquele ginásio sozinha, peguei meu crachá, peguei meu copo de água com gás. Encontrei Jennifer Kowalski perto da parede de exibição de fotos onde eles haviam fixado as páginas antigas do anuário. E por cerca de 20 minutos foi realmente bom, foi realmente meio legal. As pessoas haviam vivido vidas inteiras. Algumas se mudaram e voltaram. Algumas ficaram e construíram coisas. A mulher que se sentava atrás de mim em AP English tinha aberto uma padaria em Dayton. O cara que uma vez jogou um avião de papel na minha cabeça em aula de casa havia se tornado uma enfermeira pediátrica e parecia genuína, profundamente feliz com isso. E então ouvi aquela voz. Olivia Chen. Fui perguntada desde aquela noite se estava nervosa entrando, se havia me preparado para vê-lo. E a resposta honesta é que pensei ter feito. Pensei que 15 anos e um PhD e um marido que eu realmente amava, e um filho que usava gravatas de clipe por escolha, me havia preparado para qualquer coisa que Brandon Whitfield pudesse possivelmente lançar. Eu estava principalmente certa sobre isso. Mas eu não havia antecipado completamente a crueldade praticada específica de sua entrega. O jeito que ele me olhava, como se eu fosse uma pergunta que ele já sabia a resposta. O jeito que ele disse isso alto o suficiente para as pessoas ao redor de nós ouvirem, porque ele sempre precisou de um público para seu melhor material. Nunca encontrou seu príncipe em um cavalo branco, O barulho do ginásio parecia se afinar ao meu redor. O rosto de Jennifer congelou no meio da expressão. Todd estudou sua bebida com intensidade religiosa, e eu fiquei ali por meio segundo, não me encolhendo, apenas reunindo. E abri minha boca para dizer algo que eu ainda não tinha decidido.
Esse foi exatamente o momento em que ouvi os tênis. Esse foi o exato momento que Lucas veio voando através do piso do ginásio, gravata já de lado, rosto brilhando de alegria, gritando sobre seu papai. E eu assisti ao rosto de Brandon Whitfield. E eu assisti algo mudar atrás de seus olhos. Reconhecimento, então cálculo, depois algo mais frio, enquanto as portas duplas no final do ginásio se abriam bem abertas, e o ar de outubro chegava e meu marido caminhava. Eu vi a expressão de Brandon mudar em tempo real. Eu assisti o sangue realmente sair do seu rosto. Sua mandíbula apertou, seus ombros fizeram algo involuntário, e eu pensei, ali está. Ali está o momento que você não viu chegando, Brandon. Porque você nunca realmente prestou atenção nas coisas que você rejeitou. E a coisa é, ele reconheceu Daniel por uma razão. Uma razão muito específica, muito pública, que eu não havia totalmente pensado quando confirmei minha presença nesta reunião. Uma razão que estava prestes a tornar as próximas 2 horas as mais interessantes da minha vida adulta. Mas Lucas já estava puxando minha mão, me puxando em direção à porta, em direção ao meu marido. E eu deixei-me puxar. Eu deixei-me puxar direto em direção à expressão no rosto de Brandon Whitfield, que eu havia estado esperando sem saber há 15 anos para ver. A mão de Lucas era morna e pequena na minha, e ele já estava tagarelando sobre como papai havia encontrado um lugar de estacionamento bem direto, o que aparentemente era um grande negócio, e como papai havia deixado ele pressionar o botão do elevador no saguão, que era um negócio ainda maior. Meu filho, 4 anos de idade, com uma gravata de clipe e os olhos do seu pai, e absolutamente nenhuma ideia de que o homem em pé 10 pés atrás de nós havia acabado de ter os piores 30 segundos da sua vida adulta. Daniel caminhou através daquelas portas duplas e o ar de outubro chegou com ele e ele escaneou a sala do jeito que ele sempre faz. Não buscando exatamente, mas como se orientando, do jeito que alguém faz quando está completamente confortável em qualquer lugar que aconteça de estar. Ele viu Lucas primeiro, sorriu, e então seus olhos encontraram os meus e o sorriso ficou exatamente morno, fácil, real. Oi, ele disse quando nos alcançamos. Ele me beijou na bochecha, e então se abaixou até o nível de Lucas, e endireitou a gravata clip com 2 dedos. Muito melhor, ele disse seriamente. Lucas brilhou como se tivesse recebido um prêmio. Virei. Brandon Whitfield não havia se movido. Ele ainda estava em pé no mesmo lugar, mas tudo mais sobre ele havia mudado. A tranquilidade praticada havia desaparecido. A postura de evento de campanha havia desaparecido. Ele parecia um homem que havia acabado de fazer aritmética e chegado a um número que ele não queria ver. Porque aqui está a coisa que eu não havia totalmente processado quando confirmei minha presença nesta reunião. A razão pela qual o rosto de Brandon ficou da cor de gesso velho quando Daniel entrou não era apenas que Daniel era meu marido. Era que Daniel Reeves era o fundador e CEO da Meridian Biotech, a empresa de pesquisa com sede em Columbus, que havia 8 meses antes sido o assunto de uma investigação ética do Senado Estadual que Brandon Whitfield havia publicamente apoiado. Brandon havia o Codex de imprensa. Ele havia ficado em pé nos pódios e chamado as aplicações de bolsas federais da Meridian de um padrão de má conduta financeira e uma vergonha para a comunidade científica de Ohio. Ele havia dito na televisão local. Ele havia dito em um podcast que 20.000 pessoas baixaram. A investigação não encontrou nada, nem uma única irregularidade. A Comissão de Ética de Ohio limpou Meridian completamente por escrito em um relatório de 22 páginas que usava a palavra exemplar 2 vezes. Daniel não havia dito uma palavra publicamente sobre o papel de Brandon nisso. Ele não precisava. O relatório disse tudo. E agora aqui estava Brandon Whitfield, em pé no ginásio da Riverside High School, tendo acabado de dizer à esposa do CEO que ela nunca havia encontrado seu príncipe em um cavalo branco. Enquanto aquele CEO estava agachado 6 pés longe e consertando a gravata de clipe do seu filho de 4 anos. Jennifer Kowalski também não se havia movido. Eu podia sentir sua presença ao meu ombro esquerdo, do jeito que você sente uma mudança de tempo. Jennifer havia sido uma gravadora social confiável desde o 9º ano. Tudo o que acontecesse nos próximos 5 minutos seria documentado e distribuído com a eficiência de um serviço de telejornal. Daniel se levantou a mão de Lucas na sua e olhou através da sala. Ele viu Brandon. Sua expressão não mudou nada.
Isso era de alguma forma a coisa mais poderosa sobre isso, a completa ausência de performance. Ele estava apenas olhando para um homem que ele reconhecia com um rosto que disse: "Sim, eu vejo você ali, e eu já decidi, você não vale a pena reorganizar minha noite para." Brandon cometeu o erro de caminhar em nossa direção. Eu não sei o que ele pensava que ia acontecer. Talvez ele pensasse que poderia fazer o que sempre havia feito, ligar o charme, gerenciar a sala, reformular a situação antes que fugisse de seu controle. Ele havia estado fazendo desde o 3º ano do ensino médio. Havia funcionado por muito tempo. Ele estendeu sua mão. Para Daniel Brandon Whitfield, ele disse: "Senador estadual, Distrito 14. Olivia e eu voltamos muito." Daniel olhou para a mão por exatamente um tempo. Então ele a apertou brevemente. Do jeito que você aperta a mão de alguém que você está sendo cortês profissionalmente e nada mais. "Daniel Reeves", ele disse, "eu sei quem você é, senador." Do jeito que ele disse senador, não agressivo, não sarcástico, apenas perfeitamente, precisamente nivelado, como uma porta fechando quietamente. Brandon riu. Aquele riso social, aquele que compra tempo. "Pequeno mundo", ele disse. "Eu estava apenas me recuperando com Olivia elogiando-a." "Em que?" Daniel perguntou. Genuinamente calmo, genuinamente curioso. O riso de Brandon oscilou. Bem, tudo suponho. Parece que a vida tem sido boa. Tem sido, disse. Ouvi minha própria voz firme e clara. "Daniel." Brandon acabava de me perguntar se eu havia encontrado meu príncipe em um cavalo branco. A sala ao nosso redor havia ficado muito, muito silenciosa. Não silenciosa. Ainda havia 200 pessoas falando, mas as pessoas ao alcance da voz haviam parado de fingir que não estavam ouvindo. Jennifer não havia se movido uma polegada. Todd havia abandonado toda pretensão de estar interessado em sua bebida. Uma mulher chamada Carla Figueroa, que eu reconheci de AP History, havia se movido cerca de 3 pés mais perto nos últimos 90 segundos. Daniel me olhou. Então ele olhou para Brandon. E então ele fez algo que eu não havia esperado. Ele sorriu. Um sorriso real, não uma performance de "O que você disse em resposta?" Ele me perguntou. Lucas interrompeu antes que eu pudesse. Eu disse: "Papai." Lucas disse útil de algum lugar na altura da cintura. Aquele homem disse algo para mamãe e mamãe fez uma cara. Som escapou de Jennifer que ela rapidamente converteu em uma tosse. Daniel olhou para Lucas com seriedade completa. "Que tipo de cara?" Lucas considerou isso com a gravidade de um especialista em testemunhas de 4 anos. "A cara que ela faz quando alguém diz algo burro", ele disse. Houve um momento de silêncio cristalino perfeito. E então Carla Figueroa riu, som agudo e involuntário, e Jennifer desistiu totalmente da performance de tosse. E mesmo Todd, que havia estado estudando sua bebida como se contivesse respostas para exames finais, fez um barulho que era claramente um riso suprimido, convertido mal em uma gargalhada. A mandíbula de Brandon Whitfield apertou. O alfinete de bandeira americana em seu paletó pegou a luz do ginásio. Ele estava fazendo o cálculo novamente atrás de seus olhos. Como salvaguardar isso? Como reformular? Como sair da sala parecendo aquele que não havia acabado de ser resumido por um garoto de 4 anos? "Bem", ele disse, e sua voz havia perdido algo do polimento. "Foi bom vê-la, Olivia. Fico feliz que as coisas funcionassem." Ele já estava começando a retirada social, o ligeiro virar do ombro, os olhos varrendo procurando em outro lugar edar. E eu deixei ele sair exatamente 2 passos, então eu disse quietamente, claramente apenas para ele: "Brandon." Ele parou, virou-se. "Eu quero ter certeza de que você ouviu o que meu filho acabou de dizer", eu lhe disse. "Não porque eu preciso que você se sinta mal com isso, mas porque eu passei cerca de 3 meses no meu quarto dormitório do 1º ano, perguntando a mim mesma o que eu precisava consertar sobre mim mesma para fazer você ficar." Eu era 18 e pensei que era uma pergunta real. Eu fiz uma pausa. Não era uma pergunta real. Descobri isso eventualmente. Levou um PhD em bioquímica, um marido que me diz que ama em terças-feiras normais lavando pratos e um filho que aparentemente tem excelentes instintos. Mas descobri. Brandon não disse nada. Ele tinha a aparência de um homem que havia entrado em uma sala esperando ser a pessoa mais alta e havia descoberto que o teto era mais baixo do que se lembrava. "Tenha uma boa noite", eu disse. Parabéns no cargo do Senado. Ele realmente saiu. Não apenas se relocalizou dentro do ginásio, mas caminhou para o guarda-roupa, recuperou sua jaqueta e estava desaparecido dentro de 4 minutos. Jennifer rastreou isso. Ela me confirmou depois via mensagem de texto com timestamp.
O que aconteceu depois foi a parte que ninguém conta nos filmes. Não havia música dramática. Lucas queria saber se havia comida na festa porque estava com fome e a gravata era coceira. Daniel encontrou uma mesa perto da parte de trás onde eles estavam servindo esses pequenos pratos de aperitivo e ele pegou Lucas uma pilha de mini quiches que Lucas examinou com suspeita profunda antes de decidir que eram aceitáveis. Jennifer encontrou e ficamos e conversamos por 1 hora. Genuinamente conversamos sobre seu divórcio e minha pesquisa e sua ideia de padaria e como se sente realmente estar no meio dos 30 e finalmente saber quem você é. Carla Figueroa parou pela mesa e disse, não quietamente, essa foi a melhor coisa que eu vi em um evento de Riverside High, desde que o DJ da festa do 3º ano tocou a música errada durante a primeira hora inteira. Agradeci a ela. Queria dizer. Daniel se sentou com Lucas e deixou ele comer muitos quiches e me observou através da sala como uma expressão que conheço bem. Não exatamente orgulho, algo mais silencioso que orgulho. O olhar de uma pessoa que está exatamente onde quer estar e sabe disso. Às 21h15, Lucas estava adormecido em seu assento de carro antes de acertarmos o primeiro semáforo, ainda usando a gravata de clipe. Daniel dirigiu e eu me sentei no banco do passageiro e não conversamos por alguns minutos. Apenas ouvi o som da estrada e a respiração pequena e uniforme de Lucas na parte de trás. A cara que ela faz quando alguém diz algo burro, Daniel disse finalmente. E ele estava sorrindo para a estrada. Ele tem seu timing, eu disse. Ele tem seus instintos. Eu olhei pela janela. Os outdoors na estrada estavam iluminados no escuro, anunciando colchões e seguro de carro e advogados de lesões corporais. Nenhuma campanha do Senado estadual neste trecho. Pensei na garota que havia se sentado no chão de um quarto dormitório em Moral Tower com seu telefone no colo, perguntando a si mesma o que ela precisava consertar. Pensei em como eu tinha certeza aos 18 anos que perder Brandon Whitfield era um tipo específico de dano permanente, algo que eu carregaria. Eu carrego, apenas não da forma como havia pensado. Eu o carrego da forma que você carrega uma cicatriz que cicatrizou limpa. Você pode sentir onde estava. Você sabe o que aconteceu lá, mas parou de ser uma ferida há muito tempo. Simplesmente, se tornou parte do mapa de como você chegou aqui. Aqui, especificamente, sendo um carro em uma escura estrada de Ohio, próximo a um homem que me diz coisas em terças-feiras normais, atrás de um garoto de 4 anos, adormecido em uma gravata de clipe, que diz a verdade sobre cara sem saber como isso é raro. 6 meses após a reunião, Brandon Whitfield anunciou que não buscaria reeleição para o Senado. O comunicado de imprensa citou um desejo de perseguir oportunidades no setor privado. Eu li no meu telefone no café da manhã, coloquei o telefone para baixo e terminei meu café e não pensei sobre isso novamente por um tempo muito longo. Lucas ainda pede para usar a gravata de clipe para coisas, corridas de compras, consultas ao dentista, uma memorável viagem ao DMV. Daniel lhe comprou mais 2, um azul marinho e um xadrez, porque disse que um homem deveria ter opções. Nossa Huawei enviou uma carta na primavera passada sobre a altura do jardim frontal estar 2 polegadas acima do código. Daniel emoldurou e pendurou em seu escritório. Eu ainda acho isso ligeiramente estressante e ele ainda acha que é hilariante. E esse desacordo específico é, decidi, o retrato mais honesto de um casamento funcionando que conheço como te dar. Algumas coisas você não supera, algumas coisas você apenas cresce além delas, do jeito que uma árvore cresce além da cerca que uma vez deveria contê-la. Você fica grande o suficiente que a cerca para de importar. A cerca ainda está lá, você apenas não está mais dentro dela. Essa é a história toda. O menino com a gravata de clipe disse a verdade. O homem na porta não precisava dizer uma palavra. E a garota que uma vez pensou que precisava de conserto saiu daquele ginásio, sabendo com o tipo de certeza que não requer confirmação de ninguém que ela nunca havia sido quebrada.